Fala pessoal, tudo certo? Então hoje a gente vai estudar a morfologia individual dos molares inferiores, primeiro e segundo molar inferior. Então começando pelo primeiro molar inferior, ele é o maior dente da boca, tá? Então é um dente que ele possui 5 cúspides, então pelo fato de ele possuir 5 cúspides, ele vai ser um dente bem grandão. E a coroa apresenta-se alongada. Alongada em que sentido? No sentido mesiodistal, beleza? Então ele vai apresentar 3 cúspides pela vestibular e por conta disso ele vai se apresentar mais alongado. Face vestibular do primeiro molar inferior. Então, ela vai ter um contorno trapezoidal de grande base voltada para a oclusal. Então, os molares, eles sempre vão ter o contorno trapezoidal e a base maior sempre vai ser voltada para a oclusal, né? Tem as convergências das faces para a cervical, ou seja, a base maior sempre vai ser voltada para a oclusal. Então, ele é característico por apresentar 3 cúspides. Essa cúspide, a terceira, tá? Então, são 3 cúspides pela vestibular e 2 pela lingual. A última cúspide, que é a menor, ela pode estar presente ali tanto na face vestibular como na face distal, tá? Então, às vezes, ela fica mais projetada para distal e não fica aparecendo tanto na vestibular, mas é mais característico ela aparecer mais na vestibular. Então, pelo fato de a gente ter 3 cúspides, nós vamos ter 2 sulcos dividindo essas 3 cúspides, tá? Então, a gente vai ter um mesiovestibular e o outro distovestibular, tá? Então, o sulco mesiovestibular, ele vai separar a cúspide mesial da cúspide central, né? Da cúspide média. E o sulco distovestibular, ele vai separar a cúspide média da cúspide pequenininha distal, ok? Então, o mesovestibular é mais profundo e o distovestibular ele é mais curto e às vezes ele pode terminar em uma fosseta, uma variação anatômica, tá? Esta face é muito convexa no terço cervical e mais plana nos terços médio e oclusal, inclinando-se para a lingual. Na aula explicativa vocês vão entender bem isso, mas o que está dizendo? Então a face vestibular, se a gente olhar ela pela proximal, a gente vai conseguir observar que ela é muito convexa no terço cervical, por quê? Por conta da bossa, tá? E mais plana nos terços médio e oclusal. Então passou ali a cervical, o terço cervical, ela fica mais reta, tá? E se a gente olhar por proximal, a gente consegue ver bem essa inclinação para a lingual. Então, aqui a gente tem uma imagem do primeiro molar inferior e a gente está vendo eles por vestibular, a imagem da esquerda, por lingual, a imagem do meio e por mesial, a terceira imagem. Então observem, ó, vocês estão vendo que tem na primeira imagem aqui tem um furinho, ó, uma região mais escura. Então ali é uma fosseta, tá? Esse dente está apresentando uma fosseta. Tem uma região um pouquinho mais aprofundada ali. Na imagem do meio, a gente consegue observar as 2 cúspides, né? Comparado com a face vestibular, que é a imagem da esquerda, que a gente consegue observar 3 cúspides, tá? Então, 3 pela vestibular, 2 pela lingual. E a terceira imagem, a gente consegue observar, então, aquela inclinação, né, da face vestibular para a lingual e a região ali onde fica a bossa, tá? Onde fica a cervical. Aqui um outro esquema, né? Aqui a gente está comparando então o primeiro molar inferior com o segundo molar inferior. Então, o primeiro molar inferior, a imagem da esquerda, esse dente maior, 3 cúspides, né? Então, observem a cúspide distal ali, ó, bem miudinha, e a cúspide da mesial, no caso, seria a maior cúspide, pela face vestibular. Olhando a face vestibular do dente do meio agora, o segundo molar inferior, o que a gente já consegue notar? Ele já é um pouco mais reduzido e ele apresenta 2 cúspides pela vestibular. Essas 2 cúspides, elas já têm um formato assim, ó, bem semelhante, não tem uma diferença tão grande, né, de tamanho de uma para outra. E a terceira imagem, então, é a sobreposição aí dos dois dentes. Então a gente consegue observar que o primeiro molar inferior ele é maior do que o segundo molar inferior. O segundo molar inferior ele já apresenta as cúspides ali mais ou menos do mesmo tamanho. Face lingual do primeiro molar inferior. Então vai ter um contorno semelhante ao da vestibular, porém de tamanho reduzido devido à convergência das faces mesial e distal para a lingual.
tá? Então não é só por esse fato, ela vai ser mais reduzida por conta de que ela vai ter duas cúspides só, né? Então só por esse fato a gente já tem um tamanho mais reduzido. O sulco lingual que separa as duas cúspides não é muito evidente e geralmente não termina em fossetas. Então essas duas cúspides ali, elas são divididas por um sulco bem raso, tá? Em alguns casos pode ser um pouco mais profundo e geralmente não termina em fosseta. Eu nunca vi uma fosseta na lingual, tá? Mas pode ser que exista. Essa face é mais convexa em todas as direções, sem inclinação como na vestibular. Por quê? Então a gente está falando da face lingual. A face lingual, a bossa, a região mais volumosa dessa face, ela é mais no terço médio do meu dente, tá? Então ele não fica aquele abaulamento lá embaixo, fica um abaulamento mais centralizado. Então isso dá uma característica mais convexa, tá? Sem tanta inclinação. Ele é levemente arredondado. E as faces de contato? Face mesial apresenta-se maior. As faces livres, vestibular e lingual, convergem para a distal, tá? Então vamos lá. Vestibular e lingual, tá? Então se a gente pegar assim, ó, lá da mesial, sentido distal, essas faces elas vão convergir, tá? Então tanto a vestibular como a lingual elas vão se estreitar um pouco mais. Por quê? Porque a gente tem uma terceira cúspide na vestibular, uma cúspide mais reduzida, tá? Então por esse fato, se a gente olhar o dente tanto pela face oclusal, a gente vai conseguir observar isso, que a mesial vai ser um pouco mais larga e à medida que ela vai chegando lá na distal, esse dente vai se estreitando um pouco, tá? Justamente por causa disso, porque a gente tem uma cúspide mais reduzida e às vezes ela pode estar localizada um pouco mais para distal ao invés da vestibular. Então isso vai dar uma característica dele de ele estar afunilando. E a face oclusal? A face oclusal, então, ela vai ser mais larga na borda mesial do que na distal, certo? Por quê? Já acabei de falar para vocês, por conta daquela cúspide que é mais reduzida, então a gente vai ter uma impressão de que ele vai se estreitando, ele vai convergindo. As cúspides mesiais são as maiores, sendo a mesiolingual a maior de todas. Então a cúspide lá que fica em contato com a língua da mesial, ela é a maior de todas desse elemento, tá? Se a gente olhar por vestibular, a gente vê que a cúspide mesio-vestibular é a maior, mas pela vestibular. Se a gente olhar pela lingual, a cúspide mesiolingual é a maior de todas. E essa face vai apresentar os sulcos principais, sulcos secundários, fossas, fóssulas e crista marginal, tá? Além das vertentes triturantes, vertentes lisas, tá? Aresta transversal, aresta longitudinal, todas as características comuns aos dentes posteriores. Então aqui, ó, pela oclusal agora, a gente consegue observar. Então as duas imagens superiores são o primeiro molar inferior, desculpa. E as imagens inferiores são os segundos molares inferiores. Então olhando nas imagens superiores primeiro, esse primeiro elemento, eu consigo ver aqui, ó, que o lado direito está mais largo e o lado esquerdo está mais reduzido, tá? Então eu sei que o lado direito é mesial, o lado esquerdo é distal, bem por conta da terceira cúspide aqui mais reduzida entre a vestibular e a distal. Já na imagem da direita, esse é um dente, ó, veja, um dente ele tá assim mais suave nos detalhes, e daí o dente do lado direito ele já está um pouquinho mais agressivo, mais volumoso. Então, mesma coisa, eu consigo observar, apesar da diferença ser um pouquinho menor agora, mas eu consigo ver que a terceira cúspide mais reduzida e que esse dente ele fica um pouco mais estreito à medida que ele chega na distal aqui, comparado com a mesial. E o dente de baixo? Segundo os molares inferiores, então comparando os dois, o segundo molar já bem mais reduzido comparado com o primeiro, apresenta 4 cúspides ao invés de 5. E aqui basicamente a mesma coisa, a gente consegue observar que a mesial desse elemento é um pouco mais larga comparado com a distal. Então tem uma certa convergência aí da face vestibular e da face lingual sentido a face distal. E o segundo molar inferior? Então, face vestibular dele difere do primeiro molar inferior por ser um pouco menor e possuir 4 cúspides, tá? Então, primeiro molar 5, segundo molar 4 cúspides.
Possui um sulco dividindo as cúspides, então normal, todo elemento vai apresentar esses sulcos aí dividindo as cúspides, né? A convergência das bordas mesial e distal para o colo é mais discreta nesse dente, ou seja, ele não vai ser um dente que vai ser tão convergente para a cervical. Ele vai ser um dente um pouquinho mais paralelo, tá? Com as bordas um pouco mais paralelas. Face lingual. Então a face lingual vai ser menor que a vestibular e um sulco menos evidente, tá? É um padrão aí para a gente ter assim na lingual dos elementos um sulco que não tenha tanta evidência. Faces de contato. A face distal apresenta-se menos convexa quando comparado ao molar inferior. Então a face distal ela não tem uma curvatura tão acentuada, tá? Comparado com o primeiro molar inferior. Por quê? O primeiro molar inferior, então, chega ali, ele é menor, né? Por conta daquela cúspide. Então, isso acaba aumentando um pouquinho a convexidade daquela região. Face oclusal. Seu contorno retangular é mais nítido, pelo fato das bordas estarem mais paralelas, tá? Então, assim, ele é um dente um pouco mais retangular, mais quadrado ali pela face oclusal, tá? Convergência menos acentuada das faces livres para a distal, ou seja, vestibular e lingual, elas vão convergir para distal, só que menos, tá? Comparando com o primeiro molar inferior, essa convergência é bem menos acentuada. Quatro cúspides estão simetricamente dispostas na face oclusal, ou seja, elas são basicamente do mesmo tamanho, tá? Elas são, assim, um pouquinho maior algumas cúspides, tá? As mesiais apresentam-se maiores que as distais. Então, mesial, pelo fato dela ser um pouquinho maior, a gente vai ter as duas cúspides ali, mésio-vestibular e mésio-lingual, um pouquinho maiores, mas não é uma discrepância tão grande, tá? Ambos os sulcos se cruzam em ângulos retos no centro da face oclusal, ou seja, isso é uma face oclusal mais retangular, mais quadrada, tá? Então, com as cúspides da mesial um pouquinho maior do que a distal, mas ele é um dente mais simétrico. Então, os ângulos vão ser mais retos. Então, os ângulos que cruzam ali, a gente cruzando um sulco com o outro, a gente vai ter os ângulos, né? Então, eles são mais retos, eles não são tão arredondados. Aqui aquela outra imagem, né? Então, para a gente poder comparar aí melhor a diferença entre o primeiro molar inferior e o segundo molar inferior, né? 5 cúspides primeiro molar inferior, 3 por vestibular, 2 por lingual. E o segundo molar inferior é um dente mais simétrico, ele não converge tanto para cervical, não converge tão acentuadamente para distal também, tá? E tem as cúspides da mesial levemente maiores do que as da distal. E aqui então a gente consegue observar a diferença da oclusal do primeiro molar inferior para a oclusal do segundo molar inferior. Então observem no segundo molar inferior a questão dos sulcos que eu falei para vocês, ó. Eles se cruzam da mesial para distal, né, e da vestibular lá para lingual. Então a gente tem uns ângulos mais retos entre eles, tá? Comparados com o primeiro molar inferior. Primeiro molar inferior a gente vai ter a fossa central, duas outras fossas aqui e as fóssulas lá, né, bem no canto, nas extremidades, mesial e distal. E o segundo molar inferior a gente vai ter apenas uma fossa central e duas fóssulas, né, mesial e distal. E a terceira imagem então é a sobreposição dos dois, mostrando aí o caminho, a direção dos sulcos e a diferença aí do formato da oclusal deles. Então, enquanto um acaba convergindo um pouco mais para distal, o outro acaba tendo uma convergência um pouquinho mais acentuada.